Olá, você que está sempre aí assistindo o nosso vídeo e nós que comentamos em nossa última gravação sobre a questão do espiritismo, tiramos aí algumas dúvidas sobre aquelas pessoas que não conhecem ainda o espiritismo em seu verdadeiro conteúdo. E hoje, dando, digamos, uma espécie de continuidade, vamos ver o porquê o espiritismo é fundamental em nossa vida, porque ele traz conhecimento. E com o conhecimento chega a evolução. E a evolução é a principal fonte da nossa vida. É a principal forma que eu diria que nós temos como o ponto X para crescermos, para melhorarmos e principalmente para tornarmos pessoas mais humanas, mais compreensivas. E eu diria que uma comunidade, quanto mais evoluída, muito mais espalha a compreensão. E muito mais aumenta o amor entre as pessoas, com capacidade de dividir aquilo que conseguimos. Isso não refere somente a coisas materiais, mas principalmente dividir a nossa compreensão, dividir o nosso amor, dividir a nossa vida, aquilo que nós adquirimos em conhecimento. Então isso faz com que colaborando com o outro, ambos crescem. E quando todos crescem, somos mais fortes, mais potentes e cada vez mais, com essa evolução, vamos nos tornando cada vez mais compreensivos e melhor na convivência de um para com o outro. E hoje, mais uma vez, estamos aqui reunidos, falando aqui do nosso cinegrafista e até, digamos, o chefe aqui dessa gravação, ele que é o idealizador de tudo isso, e é lógico que ninguém faz nada sozinho, né? Então estamos aqui com o Valdir Damasceno também, ele que está aí gravando mais esse vídeo, e também com o amigo e companheiro Luiz, que está aqui hoje também com a língua afiadinha para falar um pouco aí sobre a evolução. Então, vou passar a bola para o Luiz e ele vai passar para vocês aí o que ele tem em mente. Bom, os meus agradecimentos antes de mais nada, né? Eu, Valdir, o Bill, estamos aqui reunidos. Hoje, dia 8 de junho de 2014, né? Essa é uma das quartas reuniões que a gente está fazendo, numa série que a gente vai fazer. Umas anteriores a gente falou várias coisas, deu uma ideia e falou do Espiritismo. Hoje, dando continuidade, que nem falou, vamos falar qual que é o objetivo do Espiritismo, que é a evolução. Bom, a evolução, todas as consciências, como está escrito no livro do Allan Kardec lá, nasce simples e ignorante, no livro dos Espíritos. E qual que é a função que vem ao mundo? Vem para se renovar, para se reformar, se depurar e evoluir. Basicamente evoluir, se melhorar como consciência, como alma, como ser na existência, como indivíduo. A gente fala de indivíduo, não um indivíduo de pessoa física, mas um indivíduo, né, que existe além das realidades, né, física do mundo, mas existe no universo, vamos falar assim, né? Então, esse evoluir é o final, o objetivo de tudo. E as reencarnações nada mais são que fases que você vem para desenvolver certos atributos, para passar por certas provas, expiações, com o intuito de se melhorar nas suas qualidades, nos seus valores, né? Nas suas características de evolução e atingir com isso patamares cada vez melhores. Vamos falar que a evolução nunca vai para trás, ela sempre caminha para frente, né? O sujeito pode até estagnar de uma encarnação para outra, pode repetir uma mesma coisa, repetir um processo, ficar parado e tal, mas nunca ele retroage ou regride, ele sempre vai para frente. Pode ficar parado, cruzar os braços, né? Mas assim, mais cedo ou mais tarde vai retomar esse caminho e vai continuar o seu processo de evolução. Então aqui a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, a evolução no plano físico, no plano espiritual, né, relações de energia, e tudo isso no decorrer vai entender. Eu vou retomar a bola para o Bill para ele continuar o processo e já a gente retoma. Pois é, mas dando continuidade sobre isso, como você estava falando, são várias formas da gente retratar ou comentar sobre a evolução. E assim como você falou, a evolução no plano físico é a principal função da nossa vida, da nossa existência. O porquê que nós nascemos, por que estamos aqui, por que ganhamos um corpo físico, porque temos família, porque a gente estuda, porque a gente está sempre trocando conhecimento, porque isso traz a evolução.
E se você perguntar, né, qual seria o plano de Deus sobre a questão da nossa existência, como o Luiz acabou de falar, Deus criou o Espírito para que ele cresça e cresça por si mesmo, adquirindo todos os conhecimentos. E através disso ele vai crescer de uma forma individual e vai se tornar cada vez mais uma pessoa, como eu citei, melhor. E a pretensão, digamos, de Deus quanto à evolução é exatamente isso, porque isso engloba tudo, porque o indivíduo, não existe outra coisa melhor a não ser a evolução. Porque, vejamos, Luiz, como a gente está falando da evolução no plano físico, a gente vê que muitas vezes uma pessoa nasce e todo mundo nasce, estuda, cresce, casa, tem filho ou não e desencarna. Então, se a gente imaginar, e o que a gente aprendeu com isso? Então, se a gente não tiver a evolução, de nada adianta a vida no plano físico, porque você nasce, cresce, estuda e tal, casa ou não, desencarna e fica nisso. Então, quer dizer, não tem fundamento. E com a evolução, porque nós somos eternos, isso falando do espírito, né? E a evolução no plano físico, ela é exatamente isso, é trabalhar o espírito, digamos assim, lapidar a gente nesse conhecimento, porque aí a gente vai se tornando cada vez melhor, cada vez mais harmonioso, cada vez mais compreensivo para com as pessoas. E como eu disse no começo, a gente vê que uma comunidade evoluída, a gente pode viver melhor, porque existe mais a compreensão, né? E não vai se tornar um peso nem para a sociedade, nem para os seus próprios familiares. E a gente tendo essa consciência, a gente já melhora. E como eu disse, a gente evitaria muitos gastos que a gente vê hoje na sociedade, como gasto com viatura, presídio, policiais, né? E a gente vê aí no Ministério da Justiça 1001 casos que acontecem, infelizmente, com pessoas que ainda não adquiriram um patamar no qual, digamos que seria o básico. Porque se todo mundo cumprisse com o seu dever, pagasse o que deve e alimentasse por si mesmo, como diz uma historinha, né? Todo aquele que come além sempre come o pão de alguém. Então, a partir do momento que a gente tem essa consciência e a gente passa a administrar nós mesmos, então nós já deixamos de depender desses gastos públicos que podia reverter para muita gente, como moradia, né? Muita gente como saneamento básico e daí para frente. Embora, infelizmente, muitas pessoas que ainda não têm esse conhecimento e ainda não adquiriram esse grau de maturidade, que é ser senhor de si, dirigir a sua própria vida, ter as suas próprias responsabilidades, então, infelizmente, ainda existem esses gastos com polícia, com viatura, com presídio, sendo que se cada um fizesse a sua parte, que é somente o básico, todo esse gasto poderia ser evitado. Vou passar para o Luiz, ele vai dar continuidade aí. Bom, é lógico que a gente sempre começa analisando, como ele falou, a parte desse mundo real, desse mundo físico, né, desse mundo do corpo físico, do corpo da gente. É lógico que essa visão, as pessoas procuram melhorar, por exemplo, economicamente, socialmente, psiquicamente, né? Procura, por exemplo, criar famílias, né? Tem objetivos, por exemplo, de estudo, de formar, né? De exercer alguma profissão, vida profissional. Tudo isso representa uma evolução, de fato, mas é uma evolução analisada nessa vida física, transitória, que é transitória, né? É lógico que tudo isso é necessário, o indivíduo deve se esforçar em trabalhar por isso, a gente não comenta. Mas se comenta, mas e depois da vida? Como é que se tem, né? E a vida continua, não continua? Aí vem o X da questão. E a gente vê que tem também essa pergunta fica, então como eu posso fazer também pensando no depois, né? Na vida pós-morte, ou então na vida espiritual. Aí você vai ver que muitas coisas vêm a complementar, que as coisas às vezes materiais são mais para o mundo físico, porque tudo material fica para cá mesmo, fica nesse mundo, e a gente leva mais os ensinamentos, as aprendizagens, né? A evolução, os conhecimentos, a vivência e as amizades e todas as coisas. Então a gente passa a analisar segundo uma ótica espiritual também, como está escrito em vários processos de evolução, em vários livros, religiões, ou movimentos, psicologia, filosofia e tudo mais, né? Há o aspecto espiritual e o aspecto material.
né? O espiritual lida com essas coisas que são mais os ganhos conscienciais, né? De alma, do indivíduo, da existência, do ser pós-morte. Evidentemente que deve-se fazer os dois. O indivíduo que fará-se só pelo seu melhoramento da sua vida pessoal, material, ele comprometeria até mesmo a sua própria vida espiritual. Não se deve fazer só espiritual, que seria uma forma também de se, como se diz, não ficar incompatível, como não ficar dentro da realidade, né? O certo é trabalhar para os dois lados, tanto materialmente e espiritualmente. Porque o indivíduo também, que nem o Bill falou, se melhora como pessoa, ele também melhora nele como comunidade, porque ele passa a poder fazer coisas melhores no seio da comunidade, para o próximo, para o semelhante, né? Ele passa a ser mais altruísta, ele tem mais capacidade de fraternidade, né? De compaixão, de amor ao próximo. Então toda a comunidade ganha como um todo. Isso analisando até mesmo à luz da moral e da ética do mundo comum, das filosofias, das ciências, né? O simples ato de fazer um mundo melhor, você fala assim, pode ser que você até não acredite em vida pós-morte, mas você já está ajudando a fazer um mundo melhor. Você está deixando, como se diz, um patrimônio para os seus filhos, para os seus netos, né? E para as gerações futuras que vêm ocupar esse mundo. Mas logicamente que quem estuda qualquer corrente espiritualista, no caso nós falamos do espiritismo, vai ver que também existe um ganho para outra vida, não pelo próprio indivíduo, mas também para a comunidade, né? Que vive no mundo espiritual, né? Então a gente não só deixa, a gente leva também algo de bom para um mundo melhor também no futuro. Porque a realidade da nós aprendemos espiritismo, é uma realidade no mundo físico e espiritual. A gente existe ao mesmo tempo em plano material como espiritual. A gente vive ao mesmo tempo nos dois mundos. Então a gente vai analisar alguns aspectos, como melhorar essa evolução, como otimizar o que se deve buscar nessas evoluções daqui para frente, como otimizar, como tornar melhor, né? No intuito de passar alguns pontos, alguns itens para você poder fazer uma pesquisa melhor. Existe várias coisas para falar, dentro do possível a gente vai falar alguma coisinha aqui agora tudo continuando. Bom, continuando da vida material, que nem o Bill falou, né, o objetivo espiritual, aí pergunta quais que são os princípios. O primeiro princípio de evolução que se fala em todas as religiões, desde os tempos antigos, que vem o indivíduo se melhorar como indivíduo, como consciência, em valores a ser adquiridos, como ser mais fraterno, ser mais altruísta, né, mais misericordioso, né, ter mais compaixão pelo próximo, ele melhorar na ética, na moral, nos seus conhecimentos, né, entendeu? Deixar de ser um cara, por exemplo, ser um cara que trabalha pelo próximo, pela comunidade. Tudo isso é um caminho, e os livros, todos os livros que já se escreveu, tanto nas religiões e na filosofia, ao meu ver, não existe nada como, por exemplo, o Evangelho, os escritos de Jesus. Por isso que se fala que da pauta de evolução, da pauta de inovação do homem, não se tem nada melhor ainda do que foi pregado por Jesus, que fala o caminho, sou o caminho, a vida, né? O caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai sem passar por mim. Ele é o exemplo, a vida dele já é os próprios ensinamentos, né? E a conduta dele já diz, porque toda árvore tem que produzir bons frutos, tem que produzir boas obras. Isso. Não basta só falar, tem que fazer também, né? Pensamentos, sentimentos e atitudes, ou atitudes entendendo como obras, como os atos, né? Para o indivíduo produzir um mundo melhor. Então essa renovação, essa reforma do ser, moralmente, eticamente, que a gente falou nos seus valores espirituais básicos, é o primeiro passo da evolução. A gente vai falar um bocado sobre isso para depois entrar no segundo passo. Eu listei 3 passos, depois a gente vai falar. Esse primeiro passo, todas as religiões falam, e a gente, como espiritismo, a gente procura também estudar, e sabe-se, a gente fala que o próprio Evangelho também é a base do espiritismo, existe grande parte, né? E é transmitido. Só que o Evangelho estudado no espiritismo se difere um pouco das religiões, porque a gente procura analisar a coisa um pouco mais na essência, né? Na pureza do negócio, e não tanto nas crendices, nas superstições, nos ritos e nos mitos, né? Procura deixar de lado conteúdo quanto a forma e procura com essência, porque a necessidade das coisas, um sentimento, por exemplo, de fé e de amor, tem que ser sincero, tem que ser arrebatador e tem que ser um negócio grandioso no indivíduo, mas espiritualmente falando. Não é necessário fazer rezas, se debruçar em mitos ou vestir igrejas, todos assim. O necessário é ter realmente uma fé sincera, verdadeira, né? E o sentido de querer se renovar como indivíduo, como pessoa, de melhorar, né? Assim como você citou sobre a questão do Cristo, a gente vê que ele próprio disse o seguinte em uma de suas parábolas: vós sois o templo vivo de Deus, isso referindo ao corpo físico. E nós falamos do Espírito, que é nós, que habitamos no corpo físico.
E como a gente estava falando da evolução, a evolução ela só traz ganho para todos, para aquele que evolui, para a comunidade, como a gente citou agora há pouco. E a gente pega um exemplo. Você pega uma pessoa evoluída, uma pessoa com conhecimento, ela tem até mais facilidade de desenvolver-se no emprego, ela tem mais facilidade de desenvolver-se no seu estudo. Então, de toda forma, ela leva vantagem com isso. E como a gente diz, uma mensagem de Carlos Pastorini, naquele livro Minuto de Sabedoria, ele diz o seguinte: todo aquele que acende uma luz é o primeiro a ser iluminado. Então a gente vê que a evolução ganha quem evolui, ganha a sociedade, todos ganham com a evolução, todos nós. E eu diria que a evolução é o ponto X para o nosso crescimento e o nosso melhoramento, que toda a solução de todos nós está na evolução. Por quê? Porque a evolução, ela traz o benefício tanto para aquele que evolui, quanto para os seus presentes. E outra, a gente também, quando a gente convive com uma pessoa evoluída, a gente aprende. É como você conviver com uma pessoa e como se você contaminasse com ela, né? Tem até uma piadinha de uma mulher que casou com um cara que era gaga e de repente ela pegou o hábito, ficou gaga. E ela se contaminou, né? Mas é a convivência. Então, quando você convive com uma pessoa evoluída, aí você passa a aprender também. E você aprendendo também, o que acontece? Você vai ensinar de uma certa forma, porque todas as pessoas estão na ativa, ou no seu trabalho, no estudo, na sua caminhada, sentado na praça, onde quer que você esteja, quando você tem o conhecimento, sempre que você está dialogando com alguém, então você passa esse conhecimento. E a pessoa que ouve, às vezes na hora você não percebe, mas ela adquire conhecimento com aquilo, porque ela aprendeu algo novo. Uma vez também eu ouvi uma mensagem que toda mente, quer dizer, falando em espírito, né? Nós somos espírito. E a nossa mente, eu diria que é onde mais se atua essa questão do conhecimento. Então ele dizia que toda mente, ao aprender algo novo, ela nunca mais é a mesma. Por quê? Porque ela cresceu. Então a evolução ela é fundamental por isso, porque todos crescem com ela, quem evolui e quem está próximo, porque a tendência é isso, como o Luiz disse no começo, nada para, nada se retorna, regride, mas ao contrário, tudo progride. E a gente pode até estacionar, ficar parado, mas as pessoas dizem isso, embora eu não acredito que alguém fique parado de tudo. Porque muitas vezes, por mais folgado, por mais desocupado que você esteja, nem que for uma palavra nova, você ouve de alguém. E com isso você aprendeu algo novo. E continuando o ponto que eu parei antes, quando o Bill falou, ele citou alguns fatos, mas é importante que existem vários caminhos de evolução. Você pode estudar para religiões, para filosofia, e todos eles têm seu mérito, todos eles têm valor. Não vamos falar nem bem nem mal, mas cada um escolhe o caminho de acordo com as suas possibilidades e seu gosto, né? É lógico que aqui a gente reforça um pouco mais o espiritismo, porque aqui é um centro de estudo espírita, onde a gente estuda mais o espiritismo e procura sintetizar as ideias, ler várias coisas, mas procura organizar as ideias segundo uma visão, uma ótica espírita, né? Mas existem ótimos caminhos de evolução em outras coisas. Nos outros ramos do saber também, que todos servem. Mesmo um ateu, um agnóstico, pode continuar estudando, por exemplo, sobre moral, sobre ética, sobre princípios, né, sobre vícios e virtudes, que são o primeiro item que eu falei da evolução. Mesmo pessoas agnósticas, pessoas sem crenças nenhuma, sem isso nenhuma, pode estar fazendo a sua parte de melhoria como indivíduo. Sim. E pode estar evoluindo. Evoluir necessariamente não tem que pertencer a uma corrente filosófica, religiosa ou espiritual. Tem que fazer a sua parte de mudança, de evolução como indivíduo, né? Através da sua renovação, da sua reformulação de seus valores, de seus princípios, né? De suas ideias. O segundo princípio que a gente fala, que o Bill já citou um pouquinho, é crescer em conhecimento, porque como a consciência do princípio que a gente fala nasceu simples e ignorante, a única maneira de sair da ignorância é estudando, é conhecendo, né? Buscando conhecimento, né? E por buscar o conhecimento vai se refinar, vai se orientar melhor, como a gente já falou em vídeos, o caso do projetista que quer fazer uma casa, ele senta, ele procura um engenheiro para melhor planejar, conversa, discute, ele faz planos, né? Ele procura se informar para que a casa saia o melhor possível. Ele não vai sair construindo a torto direito com o pouco que ele tem, ele vai se instruir.
vai buscar capacidades, recursos. Antes, né? Então, o conhecimento também é uma ferramenta de evolução. Um indivíduo que tem mais conhecimento, né, ele pode se orientar e determinar os seus caminhos, os seus passos melhores. Né? Os itens que valem a pena reforçar, os que não valem, algumas coisas tem que se desistir mesmo, né? O que se busca, o que se não se busca, como agir, né? Então, o conhecimento é a segunda parcela importante da evolução. Aí você fala, mas a pessoa pode evoluir só com conhecimento ou só com reforma íntima. Na verdade, são dois aspectos que um complementa o outro. Porque o indivíduo que faz sua reforma também, mas não busca conhecimento, ele vai continuar sendo simples e ignorante na essência. Ele vai ter valores, vai ser mais ético, mais justo, mais certo, mas vai ter percepção de mundo pequeno. Aquele que tem um conhecimento maior, ele consegue analisar e compreender mais coisas, a visão dele é mais ampla, atinge mais longe. Com certeza. Né? Esse é o segundo ponto que a gente está debatendo, que nem falou, conhecimento. E para o conhecimento, a gente como ser humano tem convivido, a gente sabe que não basta ler só um determinado ramo de conhecimento. Você tem que ler um pouquinho de tudo. Procurar informar, você cresce, né? Coitado do homem que fosse só matemático, não soubesse nada de uma outra área, por exemplo, de medicina e tal. Ele pecaria por saber demais de um assunto, mas não saberia compreender o mundo como um todo, sobre os seus aspectos. Então, um pouquinho é saber um pouquinho sobre tudo. É difícil, mas aumenta a capacidade do indivíduo, né? E o ato dele procurar aprender, cada vez ele vai se capacitando mais, aprender mais. Né? E a questão da evolução, Luiz, só te cortando um pouquinho, que eu gostaria de registrar aqui enquanto está na mente, a evolução ela é igual à fé, porque muita gente diz assim, eu tenho fé, mas só que, como diz o apóstolo Tiago, a fé sem obra é morta. E a evolução, sem aplicá-la, não tem como também. Então o indivíduo às vezes pode falar assim, eu sou rico em conhecimento, eu estudei, adquiri conhecimento, mas a gente pega um exemplo. Você imagina um ótimo médico que estudou, que formou e depois ele embrulha o diploma e vai deitar na rede. Então de nada adianta, né? Agora, só que tem uma coisa também, não tem como, assim como eu citei da fé, não tem como uma pessoa ter fé sem ter obra, porque a obra é que prova a fé. E a evolução é a mesma coisa. Quando uma pessoa diz, eu sou evoluída, mas só em conhecimento, não tem como, porque quando ela adquire conhecimento, automaticamente ela vai se transformando. Tem que pôr em prática, né? Tem que ter vivência. E ela vai se transformando. Porque é a mesma coisa dela. das pessoas que leem sozinho em casa, só analisam, mas não convivem. Por isso que é importante participar de um grupo, por isso que é importante participar da comunidade, ter envolvimento social. A simples conversa, o diálogo, onde a gente já propaga as ideias, é muito importante. E como otimizar? Participar de um grupo, você otimiza essas evoluções, né? As vivências, as práticas, né? Então, a fé, a obra, é a mesma coisa que ele falou. Imagina um cara que quer ajudar o próximo, mas não sabe como. O cara está tendo um infarto ali, o cara quer ajudar a socorrer. Ele não entende nada de primeiro socorro. Como então, a boa vontade, só a fé não resolve. Ele precisa ter o conhecimento para saber o que ele vai fazer. Senão ele pode até matar quem ele está socorrendo, né? Então, o conhecimento complementa o ato, né, da pessoa poder prestar um serviço melhor. Né? Eu diria que os dois andam juntos, é como você sortar um passarinho com uma asa só, então ele vai ter dificuldade para voar. Agora, quando você solta ele com as duas asas, ele vai ter equilíbrio. Então, é o que eu estou querendo passar, que é impossível a pessoa dizer eu sou evoluído sem ela, digamos assim, fazer uso da evolução para ela própria. Porque de acordo com que eu adquiro conhecimento, então eu automaticamente vou me transformando. E essa é a função da evolução, como a gente citou no começo, é a reforma do indivíduo. Porque o indivíduo evoluído com conhecimento, com obra, ele se torna uma pessoa mais responsável, uma pessoa que vai pensar duas vezes para fazer qualquer coisa ao próximo. Bem mais útil à coletividade, com certeza, mesmo, né? Porque tem mais conhecimento de causa, né? Exato. E como disse Jesus, nunca fazendo aos outros que não gostaria que fizesse a si mesmo. É bom até salientar um ponto também, o conhecimento sem a renovação, sem os valores do espírito, também não serve. Porque existe ótimo gente, pessoas expoentes, mas que não têm valores morais. Exemplo, podemos citar, por exemplo, a figura do Hitler, que era muito inteligente, né? Mas não tinha valores éticos e morais. Então, só o conhecimento sem essência moral da renovação do indivíduo também não gera o compromisso
com o tema evolução, com fraternidade ao próximo, com evolução de um todo. Exato. Então, por isso que os dois são importantes. Um vem realmente a complementar o outro. Você equilibra, né? É como eu disse, você solta uma pessoa com dificuldade com uma muleta só, ela vai cair do outro lado. Então ela tem que ter os dois lados. E a evolução, ela é semelhante à fé. Não tem evolução sem a renovação do indivíduo, porque a própria evolução, ele tendo conhecimento, é como diz aquele ditado, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Então, ele tendo aquele conhecimento, aquilo vai batendo na mente dele, ele vai se transformando automaticamente. Eu mesmo diria que no começo, antes de eu conhecer a doutrina espírita, embora hoje eu ainda sou uma pessoa extremamente defeitosa, extremamente necessitando ainda de crescimento e evolução, mas eu melhorei muito de lá para cá, e coisa que eu não esperava. Então, se eu pensasse no momento assim, eu vou ter que evoluir nisso, sabe? Eu teria dificuldade até de aceitação na época, mas com o conhecimento eu transformei automaticamente muita coisa, e inclusive no que você disse referente à ética moral. Então, quer dizer, hoje eu penso o seguinte: como que eu vou comprar uma coisa e não vou pagar? Eu estou pegando um bem da pessoa e não estou restituindo ela, então eu estou sendo incorreto. Né? Eu vou citar alguns fatos aqui que só complementam a ideia aquela ideia que eu falei com o Victor. Tem um sábio famoso que falou assim que não existe ideias, por melhores que seja, que uma pessoa com má intenção não consiga fazer mau proveito, mau uso daquilo. Mas também o contrário existe. Não existe ideia, por pior que seja, que uma pessoa que não esteja bem intencionada, bem direcionada, não consiga fazer um bom uso daquilo, fazer uma boa obra daquilo. Exatamente. Então, a essência primeira é a renovação do indivíduo, com os seus valores éticos, morais, com os seus princípios, com suas virtudes, né? Entendeu? Mas também ter o conhecimento é importante. Aí, citando dois casos que reforçam, como você tem o caso do Ricker, que é uma pessoa que tinha muito conhecimento, mas não tinha valores éticos e morais, então usou mal, né? Esses falam, por exemplo, o caso do avião, que foi usado para a guerra, e o caso da bomba atômica. A verdade é que a ideia em si não representa nem o bem ou o mal. O bem ou o mal é o uso que um ser humano faz daquilo. Exato. Pega, por exemplo, o avião. O avião matou muita gente na guerra, mas o avião hoje se transporta muita gente, o socorro, leva informação, muita vida, né? Muita carga, muita mercadoria. De fato, e pega a bomba atômica, fala, matou a bomba atômica em Hiroshima e Nagasaki, matou quase, vamos chutar aí, 500 mil a 1 milhão de habitantes. Mas o que é energia nuclear, as usinas hidrelétricas hoje que alimentam o mundo, não ajuda por dia no mundo? São bilhões e bilhões de pessoas com energia elétrica ajudando os lares. Então, quer dizer, não se pode falar que a ideia em ser ruim é ruim. Sobre a questão da faca, como a gente estava falando, né? Então, o indivíduo ele faz o uso da faca na cozinha. Então, ela tem 1001 utilidade. Só que se ele usar para cortar os pulsos, para cortar a garganta, né? Ou para ferir o próximo, como você falou, então, quer dizer, tudo Deus nos deu para o uso, agora depende da forma que nós fazemos. Assim também é o dinheiro, a riqueza. Quantas pessoas que usam do dinheiro, do poder para humilhar o próximo, posição social, sociedade. Tudo isso tem que ser usado com um fim nobre, com o objetivo de crescimento e melhoramento não só do indivíduo, mas da humanidade, da comunidade e até mesmo das gerações futuras, entendendo uma unidade além do tempo, né? De uma eternidade. Então, são instrumentos para se agir no sentido de buscar, né, a melhoria, né, o convívio fraterno, a vivência recíproca, a ajuda mútua. Né? Isso. E isso tudo mostra para vocês que o importante, cada uma coisa tem uma ligação com outra e é importante se pensar como um todo, não só individualmente. O homem que tem boas intenções, mas não sabe como agir, ele vai agir erradamente, ele não vai conseguir acertar. O que não tem boas intenções, mesmo sabendo como, pode não querer fazer, pode não fazer certo, ou pode se pecar por fazer mal feito, né? Entendeu? Normalmente. Mas o bom é o bem intencionado e com conhecimento de causa e que faça, que ponha em prática, que tenha as obras, que tenha realmente a prática do negócio. Normalmente e infelizmente a gente vê que muitas pessoas com tal conhecimento, como a gente está falando da questão da evolução, você citou sobre a bomba atômica, as aeronaves, né? E a gente vê que hoje em dia, até em transplante de órgão, se usa muito o helicóptero, né?
porque é mais rápido, principalmente nas grandes capitais, que o trânsito é muito complicado. Então isso tem uma utilidade enorme. E como a gente estava falando, no Livro dos Espíritos, tem uma passagem na qual o Kardec pergunta ao Espírito sobre essa questão do uso, o uso que fazemos de tudo. E aí ele diz que Deus até não julga o uso, mas sim o abuso. Então quer dizer, muitas vezes, tudo aquilo que a gente tem em nossa mão, a gente acaba abusando ao invés de usar. E isso refere-se ao dinheiro, poder, a beleza. Eu até gosto de citar uma coisa que eu ouvia muito na pregação do Alziro Zaru. Gosto muito da forma dele de pregar, que eu ouvia no rádio na época. E ele falava que uma pessoa inteligente, se ela fizer o uso por mal, ela é capaz de arrasar multidões. Outra coisa que a gente vê, muita gente usa da beleza, né, em seu benefício, outro do poder, do dinheiro, e vai daí por diante. Então essa questão no Livro dos Espíritos, quando fala do abuso, então isso deixa bem frisado para a gente, é uma forma de ensinar, é uma forma de cada um de nós analisarmos tudo aquilo que está em nosso poder, o que eu estou fazendo desse dom ou dessa capacidade que Deus me deu. Será que eu estou usando para o bem ou será que eu estou usando para o mal? Será que eu estou fazendo uso ou estou no abuso? É diferente, é uma forma da gente raciocinar, né? Isso aqui eu posso até colocar agora, que é a ideia dos princípios, os meios, fins. A gente, se quiser atuar bem no universo, a gente tem que agir segundo os princípios, os meios e os fins corretos. Não basta você agir, por exemplo, visando um fim correto, mas agir por meios imorais, antiéticos, ou meios que não são justos, não são dignos. Menos que você visava fazer uma boa obra no final, mas acabou agindo de modo errado, porque pode comprometer, né, entendeu? Às vezes você quer corrigir o mundo, por exemplo, usando a violência, da força, não é um bom mecanismo. Não é. Né? Porque você pode até corrigir um pouquinho, mas também você vai gerar muita dores, muita mágoa, muita tristeza, muita revolta, né? Então, o certo é agir por princípios, que são os caminhos da evolução, os princípios das virtudes, né, dos bons valores, da ética e moral, agir por meios ou por modos, ou modos de ação, modos de agir corretos, né, éticos, precisos e de maneira correta, para atingir um objetivo digno, nobre, que é o resultado, que são as obras, que são, exatamente, né, as consequências. Se você otimizar os três, você garante que no final não tem ponto negativo nenhum, né? Porque você pensou durante todo o processo aí justamente evitar de se ter algo negativo ou algo que possa comprometer todo o processo. Se você não pensa, né, por exemplo, adotar uma atitude maquiavélica, pensar só nos objetivos, sem se preocupar com os meios, os fins, agindo por meios legais, é evidente que no meio do caminho você vai deixar muita karma, muitas coisas para se saldar, né, muitas dívidas, muitas coisas que depois você vai ter que corrigir isso, né? Vai ter que... Então, quer dizer, não adianta só pensar no objetivo, é preciso pensar nos meios, nos princípios, nos meios e nos fins. Exatamente. Eu até gostaria também de citar sobre uma questão que eu ouvi uma vez do mesmo Zaru, quando ele dizia o seguinte, que o melhor governo de todos é aquele que ensina a cada um a governar a si mesmo, né? Então, o que a gente está falando, enquanto as pessoas estiverem ainda bitoladas somente nessa questão de outro verso que eu acho muito bonito também, que enquanto eu for levar vantagem em tudo, você vai levar vantagem em quê? Em nada, né? Então a gente tem que pensar nisso, cai naquele joguinho que você falou do ganhar, ganhar, perder, ganhar e o perder, perder, né? Então a gente tem que pensar na forma da gente ganhar e da forma que a sociedade também ganha. Todos ganham no processo, eu, você e a coletividade, né? Exatamente. Na verdade, não podemos pensar em forma de jogo, a gente tem que pensar em forma de colaboração, de todo mundo. Exatamente. Não é um jogo, porque o jogo dá a ideia de disputa, Isso. Né, que deve haver um ganhador e um perdedor. O ganhar não dá essa ideia, todos são vencedores. Todos têm que ganhar. Então não existe como um jogo, existe como um objetivo a ser atingido por uma comunidade, por um grupo, né? Exatamente, é o que eu citei. Enquanto eu levar vantagem em tudo, o meu irmão não vai levar vantagem em nada, porque eu estou sempre ganhando, né? Então a gente tem que pensar no próximo, e isso é evolução.
ela trabalha a nossa consciência, e aí a gente vai usar aquela filosofia que disse Jesus: não faça aos outros que não gostaria que fizesse a você mesmo. Porque tudo aquilo que você faz aos outros, automaticamente você está fazendo a si mesmo, porque não é plantando que se colhe. Não. Você já viu alguém plantar feijão e colher arroz? Lógico que não. Então, fica aí. A gente costuma citar 3 historinhas desse do Ganhar e Agir na Coletividade. E a primeira é aquele indivíduo que ele vai fazer, ele vai comer, ele sai na rua, vê várias portas abertas. Mas ele costuma falhar com as pessoas. Então, no correr do tempo, as pessoas vão fechando a porta. Ele vai saindo por aquela rua e não acha mais tantas portas abertas. Porque ele sabe, todo mundo olha lá de dentro de casa e fala: ó, aquela pessoa não é boa pessoa, aqui eu não quero a presença. Eles vão fechando a porta. Então, o sujeito que age espalhando mal, ele acaba fechando todas as portas para ele. Ele restringe o caminho dele. O sujeito que ajuda o próximo, cada um dos habitantes da casa fala: ó, aquele lá é bom indivíduo, então eu não vou abrir a porta porque eu tenho interesse em receber esse bom indivíduo, porque eu sei que a vida dele, minha vida com participar dele só tende a melhorar, a crescer. Então as portas da sua casa se abrem para o bom indivíduo, para o mau indivíduo elas se fecham. Então o indivíduo, o ato de ser bom ou mal, ele está na verdade fechando seus caminhos ou abrindo seus caminhos. Né? E naturalmente, se você faz mais bem ao próximo, a chance de você ser ajudado lá na frente também aumenta. Se você só prejudica o próximo, não faz nada em função de ninguém, quando você precisar de socorro, você vai procurar muitas pessoas também não vão te socorrer. Não vão ser fraternas. Ao momento que você é fraterno e luta por um mundo melhor com a harmonia, aumenta a possibilidade de você também receber auxílio. Pode ser que você não receba de um ou outro, que ele não tenha, como se diz, percepção para isso. Mas no meio de 10, 20, muita gente vão ter percepção disso, que você foi útil, então pode te ajudar, porque sabe que você só tende a acrescentar na coletividade, na vida de cada indivíduo. Existe a historinha também que se fala: numa terra onde todo mundo dá rasteira, não tem ninguém em pé, está todo mundo caído no chão. Então a obra no caminho do mal, passando no inferno, nas trevas, está todo mundo no chão, ninguém consegue ficar em pé. E se ninguém fica em pé, como que um ambiente desse vai evoluir ou progredir? Não tem como, né? É o caso, por exemplo, de cachorro, que a gente cita a historinha. Num lugar onde só cachorro morde o outro tudo morde o outro, no final não tem um cachorro inteiro, está todo mundo despedaçado. Porque um machucando, no final ninguém aguenta fazer nada, está todo mundo no resto, no bagaço, vamos falar assim, né? Ao momento que tudo você tem no lugar, por exemplo, da rasteira, quando o indivíduo levanta o próximo, todo aquele que cai é socorrido pela coletividade, você não tem ninguém no chão. Porque mal caiu um, vai 5 ou 6 lá socorrer e botar em pé. Então, a coletividade que procura atuar e agir pelo próximo, ela sempre cresce como resultado das suas próprias obras, como consequência dos seus atos coletivos. E lembrando que cada um faz para si mesmo, porque você conquista as pessoas através das suas ações. Então, se você é uma pessoa honesta, o que acontece? Você precisa, um exemplo, de um dinheiro emprestado, você não vai ter dificuldade de arrumar, porque conhecem que você é uma pessoa cumpridora dos seus deveres. Honesto, enquanto você pisando na bola, aí o que acontece? Muitas vezes as pessoas até tentam te ajudar, mas só que você dá calote num, dá calote no outro. Aí o que acontece? O círculo vai se fechando. Aí chega um dia que você tem a necessidade e você procura e ninguém te serve. Aí você diz: as pessoas são ruins? Não, você mesmo que é ruim para você. Resultado dos seus atos, da sua colheita. Você trouxe aquele tipo de resultado. Isso nada mais é do que karma, falando dentro do espiritismo. Resultado dos seus atos, causas e consequências, efeitos e causas. Para cada ação, uma ação, Então a fraternidade em si já é uma escolha evoluída. Só escolher o ato de ser fraterno, de ser misericordioso, de ser, de fazer a caridade, já é uma escolha inteligente, só em si mesmo. Com certeza. É como diz o versinho do nosso amigo Valdir ali: ser bom é uma questão de estar bem, é uma questão de você ter uma vida boa, porque você é uma pessoa boa. Então você planta o bem, você vai colher o bem. Você planta honestidade, você vai colher honestidade. Então tudo aquilo que você semeia é o que você vai colher. Então a gente deixa bem nítido isso aqui sobre a questão da evolução, porque a evolução ela pega todas essas partes. O indivíduo, como você citou no começo, ele não evolui somente na parte intelectual,
é na parte intelectual, na parte moral, na parte ética e etc. Então, quer dizer, engloba tudo isso. E ele adquirindo a evolução que vem com esses conhecimentos e ele mudando, então ele passa a ser uma pessoa melhor, ele torna a vida dele melhor, as pessoas vão confiar mais nessa pessoa e ele vai ter até mais acesso, mais ajuda. Eu cito também para você sobre um outro exemplo. Um indivíduo tinha uma horta de alface e ele tinha um vizinho do lado esquerdo e um da direita. E o do lado esquerdo ia lá sempre roubava o alface dele, enquanto o outro da direita não, respeitava e procurava lidar de uma forma certa. E quando esse vizinho viajava, ele sempre deixava a chave dele com o vizinho da direita. Aí, quer dizer, o vizinho da esquerda, ele tinha o mundo todo para ele andar, mas só que ele não tinha acesso àquela casa, a casa estava trancada para ele. Enquanto o outro da direita que agia certo, ele podia pegar a chave, abrir a casa do vizinho, ele tinha acesso à casa. Mas como que ele conquistou isso? Com a dignidade, com a moral que ele conquistou. E é dessa forma que nós queremos passar para as pessoas, que você é o senhor de si mesmo, você é que conquista para você o bem ou o mal, depende de você. Você vive, você existe numa comunidade a qual você faz justo, você merece. Se você é bom, você participa de uma comunidade boa. Se você é mal, só sobra um mal para você viver, porque os bons não vão deixar você conviver no meio dela. Você vai ser, naturalmente, você vai sendo, como se diz, excluído, porque o semelhante atrai o semelhante, né? Convive com o semelhante. E é lógico que na comunidade dos bons, dos santos, dos anjos, vamos falar assim, dos seres evoluídos, né? Depende da coisa, a vida tem que ser melhor, porque todos trabalham em prol de todos. Na comunidade dos ignorantes, dos malévolos, ou dos que tendem à involução, ou tendem ao caminho errado, todo mundo só diminui o outro. Então a comunidade tende sempre a ir de mal para pior. Porque é sempre alguém mordendo alguém, alguém dando rasteira em alguém, alguém roubando alguém, sempre alguém magoando alguém, prejudicando alguém. Então, o ambiente, quando você evolui como indivíduo, você melhora o ambiente onde vive e participa de um ambiente melhor. Esse é o princípio básico, você agir como ser, indivíduo e ao mesmo tempo como indivíduo de uma coletividade, como membro de uma coletividade, né? Sempre há essas duas dependências, né? Na verdade, o indivíduo não existe sem o outro. Porque o indivíduo que tende a se isolar, existir sem uma comunidade, sem uma sociedade, o caso dos eremitas, dos caras que vão viver em cavernas, sei lá o quê, ele não evolui a mesma coisa que nem o outro, porque o homem isso fala a ciência, o homem é um ser eminentemente social. Ele tem que ter relacionamentos, tem que ter convivência para ele evoluir como indivíduo. Ele tem necessidade da convivência. A interdependência de nós como indivíduos, de um do outro, é real, é flagrante, né? Por exemplo, você aprenderia a ler e escrever se não tivesse um professor ou alguém para ensinar? Não aprenderia. Não. Você aprenderia, por exemplo, a sua profissão se não tivesse onde estudar, com quem aprender, como praticar? Não. Então a interdependência sempre existe, né? E se você não convive no meio, você não pode. Agora, para viver com interdependência, né? com relacionamentos, você precisa saber fazer um bom relacionamento, senão as portas, os convívios te fecham. Mesmo que você queira participar de uma comunidade maior, mais atuante, você não consegue, porque você não tem recursos e capacidades para fazer jus àquilo, merecer aquilo. Exatamente. Aí o que acontece? Você vai ser de uma certa forma desqualificado, né? Eu tenho uma outra historinha aqui de uma casa onde se fazia, já viu aquela brincadeirinha do efeito dominó, onde você esbarra numa pedra e cai toda? Pois é, tinha uma casa lá em São Paulo, na qual eles estavam montando para cada um apresentar ali, né, o seu trabalho ali. E de repente entrou uma pessoa alcoolizada e esbarrou numa das mesas. Então, quer dizer, todo um trabalho que estava feito no dominó, caíram todos. Aí alguém disse assim, é preciso que retire essa pessoa para fora, porque ela não pode ficar aqui, ela não está equilibrada para aquilo. Então cai exatamente naquilo que você estava dizendo, né? A gente mesmo acaba sendo desqualificado, não pelas pessoas, mas pela nossa própria ação, né? Bom, Luiz, eu quero te agradecer mais uma vez por mais esse vídeo, agradecer o Valdir, agradecer acima de tudo a Deus pela possibilidade e esperamos que mais esse diálogo que a gente teve aqui possa servir de conhecimento, de evolução e que leve muitos irmãos a pensarem um pouco mais
e verem como é importante a evolução e a melhora do indivíduo em si. Obrigado, Luiz, por mais essa participação. Obrigado, Valdir. Pode dizer as suas palavras finais. Eu também agradeço, não só ao Valdir, ao Bill, pessoal, agradeço a espiritualidade que nos assiste aqui, né? Tanto os espíritos encarnados como os encarnados, né? E é lógico, eu queria agradecer especial também a todo o conhecimento que nós adquirimos dos nossos pais, dos nossos avós, também, através das vivências deles. Nós somos frutos também. O que somos hoje devemos muito a eles que já foram, né? Com certeza. Né? E hoje procuramos acrescentar um pouquinho nós para que as gerações futuras venham a crescer um pouquinho mais. E existem mais coisas a se falar de evolução. Inclusive eu falei 3 aspectos, já falaram no terceiro, mas devido ao tempo, ao vídeo, para não ficar muito longo, a gente resolveu resumir. Pode ser que em outra época a gente fale sobre esse terceiro elemento, né? Mas tudo que falamos já dá para ter uma ideia boa, já dá muito assunto para você pesquisar, analisar, procure ler, pesquisar, desenvolver, e você vai até expandir essas ideias. Espero que tenha sido muito útil, muito bom, e muito obrigado por ter nos ouvido. Isso aí.